Olá, bom dia. Bom dia, crianças, bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, estamos aqui começando a nossa aula. Hoje é aula de português. Vamos corrigir as atividades da aula passada, tá bom? Abra o livro na página 18 e vamos começar. Vamos lá. Pega o livro, abra na página 18, pega o seu estojo, fica aí sentadinho na tela, aí na mesinha de frente para a tela. Posso? Então vamos lá. Bom, locução verbal. Releia este trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. Objetivo do jogo. Aqui fala daquele jogo da onça, né? Lá daquele texto instrucional. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando assim possibilidade de mover no tabuleiro. Ok. Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogador? As ações são os verbos, não é isso? Verbo é uma ação. Então, quais são as ações aqui? Capturar e encurralar. Os dois verbos estão na primeira conjugação e estão no infinitivo também. Número 2. Leia esta frase. O jogador pode fazer mais de uma captura. Sublinhe a locução verbal. A locução verbal aí é o verbo auxiliar com o verbo principal, ok? Então, são eles pode e fazer. Reescreva o trecho trocando jogador por jogadores. Então, você vai transformar essa frase acima do singular para o plural, ficando: os jogadores podem fazer mais de uma captura, ok? O verbo pode, que é o verbo auxiliar, ele teve a mudança. O verbo fazer, ele continua a mesma coisa. Letra C. Na locução verbal, que verbo sofreu a flexão? Foi o pode. E o pode é o quê? O verbo auxiliar. Ok? O verbo principal não sofreu mudança. Número 3 na página 19. Releia agora este outro trecho. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Letra A. Sublinhe a locução verbal nessa frase. A locução verbal é o quê? É o encontro aí dos dois verbos. Quais são? Será e encurralada. Será, do verbo ser na segunda conjugação, encurralada do verbo encurralar. Ok? Vamos lá, continuando. Letra B. Complete o quadro referente a essa locução verbal. Qual é o verbo auxiliar aqui? E qual é o verbo principal? O verbo auxiliar é o será. E o verbo principal? Encurralada. Ok? Número 4. Reescreva as frases a seguir, trocando o sujeito em destaque, conforme o que está indicando entre parênteses. Na letra A, tem uma frase e nos parênteses tem João e Maria. Então, você vai acrescentar, além do João, Maria. Não é isso? Então, fica: João e Maria devem participar do campeonato. Na frase que está aí pronta, está: João deve participar do campeonato. João é uma pessoa só, então o verbo está no singular. Como aqui são duas pessoas, o verbo foi para o plural. Ok? Letra B. Mariana está comemorando o fim do jogo. Agora você vai usar o pronome nós. Então fica: nós estamos comemorando o fim do jogo. Ok? Muito bem. Então, corrijam aí direitinho as páginas 18 e 19. E só um minutinho para a gente voltar aqui para continuar as correções. Só um minutinho. Olá, crianças. Agora, continuando as nossas correções. Vamos à página 23, ok? Aqui na página 23 tem uma leitura interpretativa. O título é A História de um Romance. Essa história de um romance é um texto literário, cujo o autor recriou a realidade com muita imaginação. Aí eu pergunto para você, você sabe o que é um texto literário? Quando você assiste um filme em que você verifica que esse filme ele é real, mas ele teve um toque, né, de transformação, de imaginação do autor, ele primeiro foi um texto literário para depois ser passado ali para a cena. Então, um texto literário é isso. É algo real em que foi transformado através da imaginação do autor.
gosta de literatura? Ou seja, de ler romances, contos e poemas? Gosta? Por que você gosta, né? Aqueles que gostam de ler, né? É muito legal. Por quê? Quanto mais você lê, mais você fica informado, não é isso? Mais você aprende, você vai escrever melhor, você vai falar melhor. E qual a importância do texto literário? É mostrar o quê? Fato real em algo fictício, não é isso? Transformado pela pessoa que ali está escrevendo, ok? Bom, vamos lá então. Página 24. Página 24. Romance. Algumas obras literárias são consideradas clássicas, em razão de terem sido produzidas há algum tempo e terem seu valor reconhecido até os dias atuais. Esse é o caso de Alice no País das Maravilhas, que você vai ler nas páginas seguintes. Antes da leitura, saiba um pouco sobre o seu autor e sobre a escrita dessa obra. Vamos ler um pouquinho aqui para saber da pessoa que escreveu. Carroll nasceu em Daresbury, no Reino Unido, em 27 de janeiro de 1832. Charles era o seu nome verdadeiro, mas ele assinava os livros como Lewis. Eu acho que é Lewis, criança, não sei falar inglês não, mas eu acho que é Lewis. O escritor, né, no caso, era o seu nome verdadeiro, mas ele assinava os livros como Lewis Carroll. Lewis Carroll. E assim ficou conhecido. O escritor estudou matemática na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aos 22 anos já era professor da universidade. Ele ensinou geometria, álgebra e lógica durante 33 anos e escreveu livros sobre o assunto. Carroll foi o pioneiro no ensino lúdico, isto é, o aprendizado por meio de atividades divertidas. Para ensinar matemática de forma mais agradável, ele criava jogos e passatempos. O escritor gostava muito de crianças. No dia 4 de julho de 1862, fez um passeio de barco a remo no rio Tamisa, com um amigo e suas filhas. Uma delas se chamava Alice. Olha aí o detalhe. Se chamava Alice. Durante a viagem, para distrair as crianças, Carroll inventou uma história em que a personagem principal era a própria Alice. Foi assim que surgiu Alice no País das Maravilhas, publicado em 1865. Na história, Alice entra em uma toca de coelho e conhece diversos personagens fantásticos. 6 anos depois, ele lançou outro livro com a mesma personagem, Alice através do espelho, que mostra um mundo no qual tudo funciona ao contrário. As duas obras foram publicadas com o pseudônimo de Lewis Carroll e fizeram um enorme sucesso, que até hoje a gente conhece, não é isso? Por isso é um clássico, né? Aquilo que vem e continua, né? Todas as pessoas leem, as pessoas se encantam. E devido ao nome da sua filha, ele surgiu ali então a ideia, né? Surgiu ali a imaginação de fazer os livros, ok? 2 livros com o mesmo nome, né? De Alice. Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. Bom, número 1. Alice se tornou uma das personagens mais conhecidas da literatura mundial. Escreva o que você sabe sobre ela e compartilhe com os colegas e professor. Aí você vai escrever, né? O que você sabe sobre ela, o que você já leu, né? Ok? Bom, agora na página 25. Leia o primeiro capítulo do romance Alice no País das Maravilhas. O primeiro capítulo é Na Toca do Coelho. Na Toca do Coelho. Vamos lá então. Na Toca do Coelho. Alice estava começando a se cansar de ficar ali sentada ao lado da irmã no barranco e não ter nada que fazer. 1 ou 2 vezes espiara o livro de sua irmã estava lendo, mas não tinha figuras sem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Assim meditava com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor aquele dia era tal que ela se sentia sonolenta e entorpecida. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas
valeria o esforço de levantar-se e colher as margaridas. Quando, de repente, um coelho branco com os olhos rosados passou correndo perto dela. Não havia nada de tão notável nisso. Nem Alice achou tão estranho ouvir o coelho murmurar para si mesmo: ai, meu Deus, estou muito atrasado. Quando pensou nisso, bem mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter estranhado. Porém, naquele momento, tudo pareceu-lhe perfeitamente natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete, deu uma olhada nele e acelerou o passo. Alice ergueu-se, porque lhe passou pela cabeça que nunca em sua vida tinha visto um coelho de colete, e muito menos com relógio no bolso. Então, ardendo de curiosidade, ela correu atrás dele, campo afora, chegando justamente a tempo de vê-lo sumir numa grande toca à cerca. No instante seguinte, Alice entrou na toca atrás dele, sem ao menos pensar em como é que iria sair dali depois. A história inicia em um momento de tranquilidade e um pouco sonolento para a personagem Alice, não foi isso? Onde Alice estava e com quem ela estava? Onde é que ela estava e com quem ela estava? Fala aí. Fala aí, Vitor. Fala aí, Carol. Fala aí, Mariana. Eloá, fala aí, Eloá. Juan, fala aí, Juan. Bora, gente, fala aí. Ah, muito bem. Ó, tô ouvindo lá atrás, ó. Ah, tá. Foi a Isabelle que respondeu. Muito bem, Isabelle. Muito bem. Alice e sua irmã estavam sentadas perto de um barranco. Muito bem. O que os personagens estavam fazendo? O que os personagens estavam fazendo? A irmã de Alice estava lendo e Alice estava espiando o que ela lia. Repetindo. A irmã de Alice estava lendo e Alice estava espiando o que ela lia. O estado de espírito de Alice era de desânimo, cansaço ou tédio? Responde aí. Pedro, responde aí, Pedro. Muito bem, Pedro. Era de tédio. Muito bem. Por que era de tédio? Por quê? Ela se sentia, o quê? Entediada, né? Aborrecida por não ter nada para fazer. Porque ela não tinha nada para fazer. E quando a gente não tem nada para fazer, a gente fica o quê? Num tédio. Ninguém gosta de ficar sem nada para fazer, né? É bom descansar, mas tem que ter alguma coisa para fazer. Descansou, acabou, depois atividade, não é isso? Muito bem. Número 4. O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? O que aconteceu interrompendo a monotonia do momento? Foi quem? Foi um coelho. Muito bem. Quem respondeu aí? Quem foi? Ah, foi o Emanuel. Muito bem, Emanuel. Muito bem. Foi um coelho que passou correndo apressado pelas meninas. Muito bem. O que Alice achou realmente estranho? O que foi que a Alice achou assim realmente estranho? Fala aí, Samuel. O que foi? Foi o coelho tirar o relógio do bolso. Muito bem, muito bem. Por que, em sua opinião, Alice foi atrás do coelho? O que motivou? Aí você vai colocar a sua opinião. Por que ela foi atrás do coelho? Será o que motivou ela a ir correndo atrás do coelho? Estranho, né? Ela estava ali o quê? Entediada, não é isso? Entediada. Então ela queria o quê? Mudar a situação, não é isso? Ela queria mudar a situação. E também achava estranho, né? Um coelho com um relógio no bolso, não é estranho? Um coelho com relógio já é estranho, imagine com relógio no bolso. Mais estranho ainda, né? Muito bom. Agora, leia mais um trecho do primeiro capítulo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler mais um trecho? Então vamos. A toca do coelho, no começo, alongava-se com um túnel, mas de repente, abria-se com um poço, tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de ver-se caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Ou o poço era profundo demais, ou ela caía muito devagar,
pois teve tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar-se o que iria acontecer em seguida. Primeiro, tentou olhar para baixo para ver aonde estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e prateleiras. Aqui e ali viu mapas e quadros pendurados. Enquanto passava, pegou de uma das prateleiras um pote. Tinha um rótulo, geleia de laranja. Mas, para seu desapontamento, estava vazio. Não quis jogar fora o pote, com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo. Então, esforçou-se por colocá-lo de volta em uma das prateleiras enquanto passava. Bom, pensou Alice, depois de um tombo desses, não vou achar nada demais cair de uma escada. Todos lá em casa vão pensar que fiquei muito corajosa. Não vou lhes contar nada, mesmo se cair do telhado. O que era bem possível que acontecesse. Caindo, 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 esta queda não acabaria nunca? Número 28. 8. O que aconteceu após Alice entrar na toca do coelho? Tony em bondade passando. O que aconteceu após Alice entrar na toca do coelho? A toca se transformou em um poço e Alice começou a cair. Quem foi que falou aí? Eu ouvi sim alguém falar. Foi a Isabelle. Muito bem, Isabelle. Muito bem, certinho. A toca se transformou em um poço e Alice começou a cair. O que ocorreu de estranho na queda de Alice? Fala aí, Mateus. O que ocorreu de estranho na queda de Alice? Muito bem, Mateus, é isso aí. A queda aconteceu como se fosse em câmera lenta. Alice conseguiu ir para os lados, ver estantes e pegar alguns objetos, não é? Então, o que ocorreu de estranho na queda da Alice? Como o Mateus falou, a queda aconteceu como se fosse uma câmera lenta. Como era o poço? Como era o poço? Vamos ver quem vai responder aqui. Deixa eu olhar aqui. Responde aí. Vamos ver quem vai responder. Deixa eu ver ali. Juan. Juan já foi? Bernardo. Bernardo, responde aí pra tia. Como era o poço? Descreva-o. Como era o poço, Bernardo? Era muito... fala aí pra tia. Muito bem, Bernardo. Era muito fundo, escuro. Suas paredes estavam cheias de armários e prateleiras, mapas e quadros pendurados. Muito bem. Todas essas respostas tem aqui no texto, ok? No trecho. Bom, o prazer da leitura. O que acontece ao ler um texto de literatura? O leitor passa a ter contato com um mundo novo, criado pela imaginação e que pode se aproximar ou se distanciar do mundo real. No texto literário, o leitor participa de um jogo. Ele precisa aceitar que, naquele mundo imaginário, certos eventos e certas ações são possíveis. Quando lemos que Alice encontra um coelho falante, que ele tem um relógio, que ela cai em câmera lenta em um poço sob uma toca de coelho, o leitor aceita que isso é possível, naquele mundo criado pela imaginação. Muito bom. É por isso que os livros, literários, continuam, fazendo sucesso. Principalmente os clássicos, como Alice no País das Maravilhas, não é isso? Porque ele usou ali, usa a sua realidade, puxa a imaginação. E a gente aceita aquela imaginação, a gente entra no mundo dele na imaginação, não é isso? Número 11. Caindo, caindo, caindo. O que significa a repetição do verbo cair? O que significa a repetição do verbo cair?
Responde aí, Laura. Vai aí, Laura, Laurinha, responde aí, Laurinha. Caindo, caindo, caindo. O que significa a repetição do verbo cair? Muito bem, Laura, muito bem. Significa que a queda, né? A queda demorou, ou seja, cair indica a duração da queda, né? A duração foi caindo, caindo, que a queda foi o quê? Foi lenta, né? Foi demorada, não é isso? Muito bem, Laurinha, certinho. 12. Pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Explique sua resposta. Vamos ver quem vai responder. Samuel. Samuel, você aí, Samuel. Pelas ações de Alice, qual é a principal característica da menina? Fala aí. Isso, muito bem, Samuel, muito bem. Várias são as características, né? São várias, né? Ela é o quê? Ela é inteligente, ela é corajosa, ela é observadora, não é isso? Muito bem. Ela é especial. Número 13. Compartilhe com os colegas o que você sabe sobre essa história e o que imagina que vai acontecer com a menina na sequência, né? Aí segue a sua imaginação. Você vai fazer parte da história, você vai fazer parte do livro, usando a sua imaginação. Aí, continua aí viajando, pensando na história e colocando aí a sua imaginação. Ok? Muito bem. Crianças, terminamos aqui então as nossas correções, tá bom? Estejam aí juntinho comigo, ok? E já volto já. Só um minutinho para que a gente possa dar a sequência aqui. Só um minutinho. E obrigada pela participação, tá? Obrigada, povo. Beijos, crianças. Obrigada. Só um minutinho. Bom, crianças, agora vocês terão como atividades para que vocês possam fazer e eu corrigir amanhã as páginas 29, 30 e 31, ok? Tem aqui tipos de narrador. Vocês vão ler os tipos de narrador, que é narrador de primeira pessoa e terceira pessoa, e vão responder o que está pedindo. E na página 31, você vai reescrever o trecho da Alice no País das Maravilhas, usando a primeira pessoa, tá bom? Somente isso, páginas 29, 30 e 31, ok? E amanhã a gente faz a correção, tá bom, crianças? Beijos.